Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes de board games. Hoje eu trago para vocês O Senhor dos Anéis, o Confronto. Eu vou estar explicando para vocês as regras e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo assim que possível. O jogo ele é feito para ser jogado por duas pessoas, então você pode chamar sua amiga, namorado, namorada, quem você quiser, ok? Eu vou estar explicando do lado como se eu estivesse jogando com as criaturas de Mordor, que é esse lado que está virado para mim. E quem joga com os personagens da Sociedade do Anel jogaria com o lado oposto. O tabuleiro como um todo pode ser usado pelos dois jogadores, certo? A parte de Mordor é composta por Mordor, Tagor, Floresta das Trevas, Fangorn e Rohan. Essas são as regiões que compõem a parte do tabuleiro de Mordor. Essa região central aqui que vocês estão vendo é como se fosse uma região neutra, é a região das montanhas, que é composta por Passagem Alta, Montanhas das Sombras, Caradhras e Desfiladeiro de Rohan. E essa parte de cima é a região do mapa usada pela Sociedade do Anel. Abaixo do nome de cada região existem umas bolinhas douradas, que significam a quantidade de personagens que você pode ter naquela região. Como vocês podem ver ali, como eu acabei de apontar, a região do condado ela pode ter 4 personagens seus lá. E a mesma coisa vale para a região de Mordor, também pode ter 4. As outras regiões podem ter 2, tanto para os dois lados. E a parte central ali das montanhas, você pode pôr apenas um personagem seu, ok? Então isso significa que em cada região não pode ter o máximo de personagens que está escrito ali embaixo. Então, por exemplo, em Condado pode ter 4 personagens, mas na região das montanhas você não pode ter 2 personagens na mesma região. Então, quando eles estiverem andando, eles não podem cruzar na mesma região. Esse símbolozinho que eu estou mostrando agora é o símbolozinho do anel que vai identificar o jogo principal. Todos os personagens que tiverem esse anel eles serão usados no jogo principal, porque existe o jogo principal, o variante, que eu vou mostrar agora, e o misto, que é quando você junta os dois tipos. Então, do outro lado, todos esses que tiverem essa espécie de estrelinha, são os personagens do jogo variante, ok? Então, como eu disse antes, são 3 tipos de jogos. O principal, o variante e o misto, que você joga com os dois misturados. Esse é o tokenzinho da Sociedade do Anel, vocês podem ver. Ele é muito bem feito. Você coloca esse token virado para o seu oponente, então a imagem do personagem que está dentro, ela fica virada para você. Então o seu oponente não sabe que personagem que tem ali dentro. E essa é uma das particularidades do jogo. Então, eu vou estar posicionando aí os tokens para dar um exemplo para vocês. Então, como vocês podem ver, eu coloquei 4 personagens em Mordor e distribuí os outros pelas outras regiões. Estou fazendo a mesma coisa em Condado. Estou colocando 4 na primeira região e distribuindo os outros pelas outras regiões. Cada lado tem uma quantidade de cartas que pode ser usada durante o jogo, né? Que são essas aí que vocês estão vendo. Tem essas que são de cartas de efeito e essas que tem números são cartas de força, que você usa para aumentar a força dos seus personagens. O lado de Mordor tem uma carta que aumenta 6 pontos. Ela é a única carta do jogo que aumenta 6 pontos. Esse número que tem no tokenzinho é a força do personagem. No caso do Nazgûl Voador é 3. Então você usa uma dessas cartas de força, por exemplo, para aumentar a força do seu personagem. Como eu estou demonstrando agora, quando você encontra um personagem inimigo, aí vocês vão para a parte de batalha, que é onde vocês usam essas cartas. E essas cartas que eu acabei de pegar são as cartas da Sociedade do Anel. Então você pega a carta, coloca virada para baixo, escolhe uma delas e seu oponente faz a mesma coisa. Então, vocês revelam as cartas. Normalmente, quem revela a primeira é quem está jogando com os personagens de Sauron. E
e depois a sociedade. Os personagens também têm efeitos, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Nesse caso aí dessa batalha específica, o Nazgûl, ele venceria porque o personagem da sociedade só tem um ponto. E ele jogou uma carta de efeito, como vocês podem ver aí. Troca esta carta por uma carta da sua pilha de descarte. É uma carta que você pode trocar por uma carta que já foi descartada. Então, nesse caso ele faria o efeito da carta, pegaria uma carta que já foi descartada, mas o personagem mesmo assim seria destruído porque o Nazgûl ficou com um total de 4 pontos e o outro só tinha 1, né? Que é o 3 dele e 1 da carta de força que eu usei, no caso. Com relação aos efeitos, a Sociedade do Anel sempre faz o efeito do personagem primeiro e depois os personagens do Sauron é que fazem o efeito. Então, se o efeito do personagem tem alguns que destroem os personagens de Sauron, se o efeito for por acaso esse, a batalha acaba antes mesmo de ir para a parte de cartas. Essas são as cartas dos personagens. Nelas estão descritas os efeitos de cada carta e tem o poder de cada um também. Então você pode usar para consulta. E do outro lado tem os personagens do jogo variante. Mesma coisa, esses são da Sociedade do Anel. Tem todos os personagens e os seus efeitos. Que tá demorando para focar, mas assim que focar eu mostro para vocês. Focou? Então todos os personagens do jogo principal estão aí. E do lado oposto a mesma coisa, são os personagens do jogo variante. Com relação ao objetivo do jogo, como você faz para vencer? Se você estiver jogando com a Sociedade do Anel, seu objetivo é colocar o Frodo, que é essa peça aí, em Mordor, que no caso ele tem que destruir o anel. Esse é o objetivo do Frodo. E para quem está jogando com a Sociedade do Anel. Para quem estiver jogando com os personagens de Mordor ganhar, você tem que pegar o bruxo e colocar no condado. Automaticamente você vence o jogo assim que o bruxo chegar em condado. Esse é o bruxo. Você coloca ele em condado e você automaticamente ganha. Se o Frodo chegar em Mordor, não importa se tiver outros personagens em Mordor, você vence automaticamente. Então você só precisa passar. O movimento das peças é normalmente para frente, como eu estou mostrando no vídeo, como eu estou mostrando agora. Mas existem alguns personagens que têm efeitos que permitem que eles andam, por exemplo, na região adjacente do lado ou para trás. E essa região das montanhas chamada tem um efeito do Balrog, que se ele estiver nessa região, o personagem que tentar usar uma passagem que tem ali, ele é automaticamente destruído. A passagem é representada por essa setinha amarela. Então o personagem da sociedade pode usar para atravessar uma região para outra sem precisar passar pela região da montanha. Essas cartas, elas são cartas especiais. Você pode adicionar uma delas nas cartas que vão para sua mão. E elas têm uma forma diferente de ser usada, como está descrito na própria carta. Normalmente você gasta um turno inteiro para usá-las. Então você gasta o turno usando essa carta e é isso. Mas elas são extremamente boas e você precisa escolher com cautela quando for jogar. Agora eu vou apresentar rapidamente o efeito de cada personagem do jogo principal. O Rei dos Bruxos, ele pode mover para o lado para atacar. Então ele não precisa necessariamente ir para frente, mas ele pode ir para o lado. Indo para o lado, ele precisa necessariamente atacar. O efeito do Orc é o seguinte: se você for para uma região que tiver 2 personagens, o primeiro desses 2 ele é derrotado automaticamente e aí você computa normalmente a segunda batalha. Ele é extremamente útil. Laracna, ela pode estar em qualquer região. Quando ela vence, quando ela derrota um personagem, ela volta para Gondor, que é essa região que eu estou botando aí no mapa.
O Orc nega o efeito de qualquer carta, de qualquer personagem da Sociedade do Anel. O Troll das Cavernas, ele é extremamente forte, ele tem 9 pontos, mais forte que qualquer um dos personagens da Sociedade, com exceção do Gandalf com uma carta de força de 5, né? Que aí ele consegue vencer, é o único que consegue. Mas o defeito dele é que qualquer carta que você jogar não tem efeito, e você necessariamente precisa jogar uma carta quando você tiver com ele na mão. Esse é o Sauron. O efeito dele é que você pode decidir não ir para parte de cartas. O Borog, como eu disse antes, tem um efeito de se ele for colocado naquela região ali, quem tentar usar o túnel, o atalho é destruído automaticamente. O Nazgûl Voador, ele pode atacar um personagem da Sociedade do Anel que esteja em qualquer região. Basicamente, ele pode voar e atacar qualquer um. Esse é o Cavaleiro Negro. Ele pode se mover para frente quantas regiões ele quiser e atacar um personagem. Agora, seguindo para os personagens da Sociedade do Anel. O Legolas, ele, por exemplo, derrota o Nazgûl Voador. Então, você tem que guardá-lo para derrotar o Nazgûl Voador. O Pippin, ao atacar, ele pode se retirar para trás. Se você vê que o seu oponente é muito mais forte que você pode se retirar para trás. É como se fosse uma fuga. O Boromir tem 0 pontos, mas ele se sacrifica e derrota o oponente. O Merry derrota o Rei dos Bruxos, muito útil. O Gimli derrota os Orcs, então é muito importante tê-lo vivo para derrotar os Orcs. Aragorn, ele pode atacar qualquer região adjacente, e ele tem o poder 4, então ele é uma carta muito boa. Então ele pode atacar para os lados e para trás também. Gandalf tem 5 e Sauron deve escolher revelar a carta primeiro. Então, corrigindo, quem revela a carta primeiro é a Sociedade do Anel. E o Frodo, quando alguém atacá-lo, ele pode se retirar para o lado. Junto com o Frodo, o Sam tem 5 de poder e ele pode substituir o Frodo na batalha. Também é interessante pôr os dois juntos, caso você queira, mas tem que tomar cuidado para não ficar muito manjado e o seu oponente perceber a sua estratégia. Cada jogador fica com uma tabelinha que vocês puderam ver aí o vídeo inteiro, que é essa que tem os personagens, os efeitos e as cartas que seu oponente tem. Então, como vocês podem ver, essas são as 2 tabelas. Atrás delas tem os personagens referentes ao jogo variante. Tem as mesmas informações, só que é referente ao jogo variante. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem esse vídeo. Espero que vocês gostem e que aprendam a jogar o jogo. Qualquer dúvida, como eu disse antes, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E divirtam-se. Então, até o próximo vídeo.